Olá, boa noite. Organizando aqui pra gente conversar. Boa noite, Charbel, bem-vindo. Oi, Bárbara. Tudo bem por aí, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite, agora sim. Me organizando por aqui hoje. Tudo ótimo aí no Rio e em Rio Grande, Kátia Perenazo. Tá tudo bem também? Tudo bem, Adriano? Tudo certo? Oi, Andréia. Bem-vindo, Oliva. Tudo bem, querida? Vamos lá, hoje, segunda-feira, né? Muita chuva. Eu agora mesmo estava entrando para cá e pensando que espero que nada aconteça com a minha internet, porque também tá chovendo por aqui, né? Então, mas vamos lá, a gente vai contando com as boas energias que a gente tem, que a gente carrega, né? Contando com isso para que tudo flua naturalmente, da melhor forma possível, né? E aí, vamos lá, hoje falar sobre... Boa noite, mãe. Falar sobre as 5 atitudes que te impedem de realizar os teus objetivos. Será que não são as 5 atitudes que nos faltam para realizar os nossos objetivos? Boa noite, Daisy. Quanto tempo, que saudade. Bom, vocês já sabem, eu sempre começo pedindo para que vocês compartilhem a live, para que a gente possa multiplicar, né? Quando a gente divide o conhecimento, é uma forma da gente construir uma vida melhor. O meu mundo muda quando eu mudo. Se as pessoas à minha volta também mudarem, todas as coisas mudam com uma velocidade muito maior, né? Então vamos lá, vamos dividir com as pessoas que a gente gosta, né? Para ver se aquelas que a gente não gosta muito, será que elas mudam? Se a gente dividir o nosso conhecimento? Então vamos lá. O máximo que a gente pode fazer, né, pelas pessoas, por essas pessoas que a gente gostaria tanto, às vezes, de ajudar, né? O que a gente pode fazer? A gente pode chamar, a gente pode indicar, a gente pode sugerir um conteúdo, mas esse é o máximo que a gente pode fazer pelo outro. A gente não tem poder pelo outro, né? Sobre o outro, a gente não pode fazer nada, a gente não pode exigir que o outro faça nada, não é assim que funciona, né? A gente pode indicar, pode recomendar, pode dividir a live, né? Compartilhar ali, chamar para ver junto com a gente, isso é o que a gente pode fazer. E aí, de posse disso, é o livre-arbítrio da pessoa saber se ela quer participar ou não, né? Se ela quer fazer parte, se ela quer mudar, se ela quer buscar uma evolução para a vida dela. Mas aí é com ela, não é mais conosco. A gente pode indicar nada do outro, né? Cada um por si, para poder mudar o meu mundo, para que as coisas ao meu redor mudem. Certo, gente? Vamos lá, então chama mais gente aí para participar aqui com a gente, para falar sobre o tema de hoje com a gente. As 5 atitudes que te impedem de realizar os teus objetivos. Então, eu vou começar pedindo para vocês o que vocês acreditam, assim. O que impede cada um de vocês de realizar os seus objetivos? Qual é a maior dificuldade? Que vocês consideram a maior dificuldade, né? Porque quando a gente fala que a gente toma atitudes, que a gente tem comportamentos que nos afastam de quem a gente quer ser. Poder de decisão, Bárbara.
Falta assumir esse poder, né? Ah, boa, ótimo, Barba. Pagar o preço. Assumir o preço daquilo que desejamos. A gente pode ter desejos que a gente não banque, né? A gente deseja, mas a gente não banca viver aquilo. Então, esse é um desejo um sonho, um objetivo, uma meta, né? Que dificilmente a gente vai conseguir realizar. Esse é um fato. Enquanto a gente não for capaz de bancar aquilo, enquanto a gente não for capaz de pagar o preço por aquilo que a gente sonha, a gente não consegue alcançar aquilo que sonha, né? Bem simples essa matemática, vamos dizer assim. E vocês concordam que parece não fazer sentido isso que eu disse? Que a gente toma atitudes, que a gente tem comportamentos que nos afastam daquilo que a gente deseja? Não é confuso isso? Como é que a gente pode ter atitudes que nos afastam de uma coisa que é o nosso objetivo? É meio contraditório, vocês não concordam? Em teoria, ninguém entra num jogo para perder, certo? Mesmo quando a pessoa burla as regras do jogo, o intuito dela não é perder, certo? O intuito é ganhar. Mas real por ganhos que não olhamos. Também tem isso, né? O que acontece? A gente não entra num jogo para perder. Mas como é que a gente faz? A gente não, em muitos momentos, né? A gente não estuda o jogo. A gente entra num jogo sem saber as regras e a gente não busca compreender essas regras. A gente não busca. A gente joga o jogo sem conhecer as regras. A gente acaba por infringir todas ou a maior parte, né? Muitas delas. Porque de fato a gente não sabe que jogo tá jogando. A gente não sabe bem o que tá fazendo. E a gente vai jogando, mas a gente vai jogando às vezes contra a gente. E aí que eu me refiro que a gente toma atitudes, que a gente tem comportamentos que não estão alinhados com os nossos objetivos. Só que no jogo, importa se a gente faz porque a gente não conhece ou se a gente faz porque a gente quer fazer? Se a gente infringe uma regra porque desconhece ela ou porque a gente teve a intenção de fazer? Isso conta na hora do jogo? Vocês acreditam que isso conta? Se eu sei ou se eu não sei? Pois é. Não conta, né, gente? Não importa. Não importa se tu infringiu as regras por querer ou só porque tu não tinha conhecimento. Isso não conta. E aí eu vou voltar lá pra minha história. Quem viu a sequência das lives aí sabe da minha história, né? Dos meus concursos dentro do CTG. E o concurso, ele tinha muitas regras. Gente, é muita regra mesmo, tá? Hoje eu não percebi isso, mas eu vim até com uma roupa adequada. Não, meio adequada. O vestido, a vestimenta, então, ela tinha que ter essa parte aqui, ó. Essa golinha aqui. Não pode ter decote nenhum. Nem aqui, muito menos aqui, ela tem que ter esse fechamento. A prenda não mostra o cotovelo. Então a minha roupa estaria inadequada. O vestido também não mostra o tornozelo. Tá? E dependendo da categoria na qual você está concorrendo, também tem o sapato que é o adequado. Tem as danças que são as adequadas para cada categoria. Tudo tem regras. Regras claras, descritas no edital, tudo bem direitinho, bem divulgado,
tá? Não era ocultado em lugar nenhum. Eram regras muito claras. E mesmo assim, aconteciam equívocos, muitas regras, não é, Kátia? Muitas regras. Minha parceira dos concursos aí. Mesmo as pessoas sabendo exatamente dessas regras, mesmo ficando conhecidas e claras todas essas regras, algumas pessoas, algumas prendas chegavam no dia do concurso e não estavam com a roupa adequada. Ou o vestido era um pouco curto demais, ou o cotovelo estava de fora, ou o vestido não tinha essa partezinha aqui da gola, tá? Gente, é um concurso. É um jogo. Qualquer ponto conta. O que isso fazia? Tu perder pontos. Perder pontos. Aí tu fazia uma prova escrita muito boa, tu tinha uma apresentação muito boa, mas num detalhe simples, tu perdia pontos importantes. A mesa julgadora, ela não queria saber por que a prenda não estava vestida de acordo. Ela só tirava os pontos. Só tirava os pontos. Assim é a vida. Quando finalizavam os concursos, tudo que a gente queria, eu pelo menos, né, bastante rígida, sempre queria saber qual era a ficha, né, onde tinha acertado o alvo e onde tinha errado o alvo. Porque mesmo conhecendo todas as regras, a gente às vezes cometia deslizes. Mesmo sabendo as regras. Eu também fiz escolhas erradas lá atrás. Não me prejudicaram tanto assim, mas fiz escolhas erradas. E a gente queria ver aquela ficha, né, onde tinham todas as nossas notas em todos os quesitos avaliados e todos os pontos que a gente tinha perdido, por que havia perdido. Mesmo numa ingenuidade bastante infantil, assim, meu último concurso eu tinha 15 anos, né? Eu gostava de saber. Mesmo ali naquele último concurso, sabendo que, cara, eu tinha chegado na categoria máxima, eu não participaria daquilo de novo, eu já tinha alcançado os meus objetivos ali, ainda assim, eu queria saber onde é que eu tinha falhado, onde eu tinha errado o alvo, né? Porque dessa forma, não para os concursos, mas para outras coisas eu poderia aprimorar as minhas habilidades. Porque sobre o que é que a gente tem poder? Sobre a gente mesmo. Tu não tem poder sobre o outro, mas sobre você, você tem poder. A gente tem um imenso poder sobre nós mesmos. Só que a gente abre mão dele, né? Aonde a gente tem que trabalhar, né? Onde a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar na gente. É tudo que a gente pode fazer. E como eu disse, a vida é um jogo. A vida é um concurso. Com a diferença que não estamos jogando um contra os outros. A gente joga para construir uma coisa muito maior. A gente deve jogar e aprimorar as nossas habilidades constantemente. E não é para superar o outro. É para superar a gente. É para que a gente possa fazer melhor amanhã. Para que todo dia a gente tenha uma melhora. Quando eu melhoro, todo o resto melhora. Somos uma grande equipe. Jogando o jogo da vida. Construindo uma coisa muito maior do que a gente. Que a gente pode pensar que é um futuro melhor, um mundo melhor, né? Não existe um prêmio no fim. A gente não vai sair vivo daqui. Mas e o que a gente vai deixar? E aí, talvez um de vocês, alguém de vocês, ou talvez alguém que vocês conheçam, né?
pode estar de fato cansado, a ponto de dizer: o que me importa? Se eu não vou estar aqui, por que eu preciso me trabalhar para deixar um mundo melhor? Se eu não vou estar aqui para usufruir disso aqui, para desfrutar desse mundo melhor? Pode. As pessoas chegam nesse ponto de cansaço, de exaustão da vida, né? Mas a gente só chega nesse ponto porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Porque a gente não tem um objetivo. Que significado tem estarmos aqui se não for para nos tornarmos seres melhores? Não melhores um que o outro. Melhores que nós mesmos, melhor que o nosso eu de ontem e fazendo sempre melhorias. Qual é o significado de tudo isso? Eu já disse em outra live que a vida precisa de algo real e significativo para ter sentido. Algo que vale a pena a gente acordar todos os dias. Bom seria se esse algo para melhorar fosse a gente mesmo, né? Se esse algo pelo que levantar todos os dias fôssemos nós mesmos, a nossa melhora. Como seres humanos, como pessoas, como pais, como filhos. Não importa, mas se melhorar. Como chefe, né? Como profissional, independente da área que tu atua, talvez o teu objetivo possa ser esse: fazer melhor o teu próprio trabalho. Sempre melhorar. Esse deveria ser o nosso objetivo fim. Porque senão a gente vive esperando que a morte bata a nossa porta. Ou, como eu também já disse, buscando desesperadamente, tá? Que a morte chegue. Como é que a gente busca desesperadamente que a morte chegue? Como que vocês acreditam que a gente faz isso? Pode falar algo sobre até onde a autocobrança é funcional? Ah, sim. Pode deixar, Bárbara, mas no final eu respondo isso, tá? Me ajuda a lembrar. A gente busca com dedicação e afinco a morte quando a gente não cuida da nossa saúde física, mental e emocional. Quando a gente chama o café com as amigas de terapia. Quando a gente chama a manutenção das nossas unhas de autocuidado. E quando a gente chama de exercício físico as tarefas da casa. Terapia com profissional qualificado para isso. Autocuidado é respeito. E exercício físico é esforço. Qualquer coisa diferente disso está errado, tá? E vocês podem discutir e não concordar, estão no direito de vocês. Mas que fato é. Tá? Não adianta inventar, não tem fórmula mágica. Autocuidado não é cuidar da aparência. Ou pelo menos não só isso, tá? A gente vai fazendo e vivendo aquilo que está mais disponível. A gente não se preocupa em ter a água disponível. A gente vai consumindo aquilo que está ali, sem pensar o que aquilo está fazendo para ti. Internamente. E externamente também, porque o resultado vem, né? E aí é uma coisa inacreditável, né? As nossas atitudes, ou a falta delas, nos levam aos resultados que a gente tem. A gente constrói os nossos resultados. Pensa em que coisa mais incrível que é isso. Tudo o que tu tá vivendo hoje é obra tua. Vocês estão vivendo uma coisa boa ou uma coisa não tão boa assim? É obra tua?
Foi tu que construiu. Tudo o que acontece hoje na tua vida foram as tuas escolhas, as tuas decisões ou a falta delas, que também é uma escolha. Foram decisões que tu foi tomando ao longo da vida. E elas te levaram aonde tu tá hoje. Então não tem milagre. Tu construiu a vida que tu tem. E isso às vezes é amargo da gente engolir. Uma verdade amarga. Porque talvez tu também não esteja vivendo a vida que tu sempre sonhou. Eu não cheguei lá ainda. Mas tenho trabalhado com muita dedicação nisso. E creio, sim, que isso é a coisa mais importante. A gente não desistir. Na última live eu falei sobre a responsabilidade e de como as pessoas gostam de terceirizar a responsabilidade ou então de assumir a responsabilidade pelos outros, né? Mas tem uma coisa que eu não falei lá. Vocês sabem, entendem, conseguem visualizar por que é tão bom assumir a responsabilidade pelos outros e não assumir a responsabilidade pela gente mesmo? Vocês têm ideia de por que é confortável fazer isso? Quando a gente assume a responsabilidade por nós, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelos nossos comportamentos, o compromisso de mudar é só nosso. Só nosso. Ninguém pode fazer nada por ti. Ninguém. Certo? Tá, mas e aí o que eu ganho cuidando do outro, me responsabilizando pelo outro, olhando para o outro? Se o outro não muda, se eles não seguirem as tuas orientações, nada muda, mas a culpa disso é de quem mesmo? É deles, porque eles não mudaram, certo? Eles não mudaram. Então você fez tudo o que tu podia, tu deu o teu melhor, mas nada mudou. Mas a responsabilidade sobre não ter acontecido nenhuma mudança, ela não recai sobre você, ela recai sobre o outro. Então é confortável. Olhem para a vida de vocês, gente. É confortável ajudar o outro. É confortável se responsabilizar pelo outro. Tentar, porque é fadado ao fracasso e toda tentativa é fadada ao fracasso. Tentar ajudar o outro, tentar tirar o outro da situação que ele vive. É muito confortável para qualquer pessoa, porque ela não está vivendo a vida dela. E lá no final das contas, no frigir dos ovos, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Ela também não tem poder sobre isso. É inútil a gente assumir responsabilidade por terceiros. Porque a gente não tem poder de mudar a vida do outro, nem o outro, nada. A gente só pode mudar a própria vida. Tudo começa e termina em mim. Tudo começa e termina em você. Não tem outros. Não existem os outros. Então, tenha coragem. Para de fugir da responsabilidade contigo. Que é essa a primeira coisa que te impede de realizar as coisas que tu deseja. Tu olha para todo mundo, mas tu não olha para ti. Se tu não te responsabiliza por aquilo que tu deseja fazer e se responsabiliza por mudar tudo que tu precisar mudar à tua volta para atingir os teus objetivos, não tem objetivo. Nada resiste a isso. Se você não tiver coragem de assumir a responsabilidade,
Não tem objetivo, não tem fórmula milagrosa para isso. E como eu já disse também, a gente precisa ter coragem de ter meta. Coragem de ter um objetivo. Porque quando tu assume que tu tem um objetivo, tu tem que ir atrás daquilo ali. Mas é que esse caminho é tortuoso, né? A gente não sabe o que vai esperar. A gente não sabe o que pode vir. Mas será que tem uma forma da gente melhorar isso um pouco? Conhecer um pouco desse caminho? Vocês acreditam que é possível a gente imaginar como vai ser esse caminho? A gente precisa ter coragem de sonhar e a gente precisa planejar. Planejar exatamente todos os passos que tu vai dar para chegar no teu objetivo. E depois que a gente tem um objetivo, né, que a gente já teve coragem para assumir que temos um objetivo, que a gente então olhou para isso e planejou como que a gente vai fazer isso, a gente precisa ter planejamento. É necessário que a gente faça um plano para chegar onde a gente quer. Adultização é igual a autorresponsabilidade. É isso aí. É igual a autorresponsabilidade. Ter clareza do que... Se tu não tiver clareza do que quer, a gente não vai a lugar nenhum, tá? Não existe isso. Ter uma meta, um objetivo, um sonho, não serve para nada. Para nada se tu não executar ações para alcançar o que tu tem sonhado. Sonho sem ação é ilusão. Correto? E aí eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa aqui, que depois de uma das últimas lives eu recebi, logo depois de uma live que eu falei sobre sonhos, sobre objetivos, né? Uma seguidora me escreveu que ela não gostava de sonhos ou metas porque eles só geravam frustração. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Esclarecer isso. O que gera frustração é o sonho, ou a meta, ou o objetivo, enfim, sem ação. Mas principalmente sem uma ação coordenada, planejada, tá? Não é só fazer por fazer. Não é fazer porque as outras pessoas estão fazendo, gente. Às vezes quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando, tu tem ideia de qual é o objetivo daquela influencer que tu segue e que tu faz tudo o que ela faz e que tu come o que ela come e tu faz a atividade física que ela faz? Tu tem ideia de qual é o objetivo dela? Eu duvido que tu conheça o objetivo dela. Mas tu segue as coisas do jeito que ela faz. Mas se tu não sabe onde ela quer chegar? E se onde ela quer chegar for completamente diferente de onde você quer chegar? Como é que tu tá seguindo a pessoa? Entende que a gente se ilude com isso e aí tu não atinge o teu objetivo. Mas qual era o teu objetivo? Ela provavelmente vai atingir o objetivo dela porque ela tem um objetivo. Mas você não tem um objetivo. Se tu tá só seguindo, fazendo, sem se questionar aquilo, cara, tu não tem um objetivo. Então tu não tem como chegar. E aí é óbvio que você vai se frustrar. Não tem outro caminho. Se você não planeja, se eu só sonho, eu não executo, eu não tenho uma ação direcionada, coordenada para alcançar o que eu quero. Eu fico fazendo o que os outros querem ou o que os outros estão fazendo. Eu não sei onde eu quero chegar. Como que eu vou obter sucesso nisso? Como é que eu vou obter êxito nessa caminhada se eu não sei para onde eu tô caminhando?
Gente, isso é uma coisa completamente impossível de se fazer. Para que os sonhos, as metas, eles não nos causem frustrações, a gente precisa dar passos certeiros, claros, na direção deles. E uma coisa que é importante é que esses sonhos e esse caminho que a gente vai fazer até chegar nos nossos sonhos, isso tudo precisa estar alinhado com os nossos princípios, com a nossa essência, com aquilo que é nosso de verdade. Ou isso não vai fazer sentido logo ali na frente. Se isso não estiver alinhado com aquilo que tu acredita de verdade, do fundo do teu coração, logo ali na frente, isso vai se tornar um fardo. Buscar esse objetivo se torna um fardo se ele não estiver alinhado com aquilo que tu acredita, com os teus princípios. Sem planejamento, não tem realização de objetivos, tá? E não são os sonhos que nos frustram. Eles não têm a capacidade de fazer isso, tá? É a nossa inatividade. Então vamos lá. Sem planejamentos não tem realização de sonhos. Para dar passos certeiros, é necessário que a gente planeje eles. Ou senão a gente vai caminhar por linhas tortas. Certamente ter um planejamento não vai te impedir de cometer erros, de falhar em algum ponto e até de ter alguma frustração no meio do caminho. Mas se tu tem um planejamento e um destino, tu sabe para onde voltar quando isso não fizer sentido. E tu vai retomar isso com mais confiança e com mais certeza, porque tu tem um planejamento. E se alguma coisa se desalinhar dali, tu tem para onde olhar. O planejamento te trará o caminho que seja para te ajustar a ele. Mas o planejamento é o que vai te dar esse caminho. E vai te permitir identificar onde tu te perdeu e o que exatamente tu precisa alterar para alcançar o teu objetivo. Sem determinação, também não temos realização de objetivos. A capacidade da gente olhar para o planejamento feito, ter coragem de assumir que fomos falhos em algum ponto, e ajustar isso virá com a determinação. Porque se tu estiver determinado a seguir em frente, tu vai ter coragem de olhar para tudo aquilo ali, redefinir e seguir firme numa direção pré-determinada. Porque existe uma direção, existe um objetivo, existe um planejamento, tá? E não é só o planejamento que ele pode e deve em alguns momentos ser alterados. Os sonhos também. Os objetivos também podem ser alterados. É importante que a gente esteja atento, porque a gente sonha com uma coisa e no decorrer desse processo a gente pode ter um entendimento de que não se alinha mais comigo. Eu não sou mais a pessoa que sonhou com isso. É importante que a gente faça essa autoanálise constantemente em todas as áreas da nossa vida. A gente pode mudar todas as coisas, mas a gente precisa ter disciplina para não desistir no meio do caminho. Os obstáculos, eles vão surgir. A gente precisa identificar os erros, as deficiências, ver aquilo que a gente já aprendeu. Mas para a gente seguir,
é a disciplina de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não estiver com vontade. A dúvida virá, os questionamentos internos e externos, eles virão. Quando tu tem um objetivo e quando tu busca ele, a solidão também vem junto. O caminho é solitário de quem busca aquilo que acredita. Dificilmente tu vai ter apoio nesse caminho. Algumas pessoas podem achar que esse não é o melhor objetivo, que tu nunca vai chegar lá, né? Então, ele é um caminho que tu vai percorrer solitariamente. É importante a gente entender isso e aí ter a disciplina de é eu comigo, então eu faço aquilo que tem que ser feito, porque o objetivo é meu, o sonho é meu. Então sou eu que preciso construir, mesmo que eu não tenha o apoio dos outros. Mesmo que às vezes nem a família não apoie, e tá tudo bem. Faz parte do caminho de cada um. Então faça, mesmo quando não tiver vontade. E a última coisa que eu quero trazer como uma das coisas, uma das atitudes, ou a falta de uma atitude que nos impede de realizar aquilo que a gente deseja, é a persistência. A gente precisa ser persistente, tu não vai a lugar nenhum sem persistência. A gente tem sonhos, e isso é essencial para que a gente viva uma vida de significado, com real significado, né? Mas se tu não tiver coragem de pôr em prática aquilo que tu sonha, é só uma ilusão. Ou tu busca com dedicação, com persistência, com disciplina, com planejamento, com clareza daquilo que tu deseja, tá? Ou isso é uma ilusão e isso vai te trazer frustração. Por isso que desde sempre eu falo que a gente precisa ter coragem também para sonhar, porque pode ser sim que a gente se decepcione. E a gente, quando é adulto, precisa saber lidar com as frustrações, com as decepções. A gente já tem um córtex pré-frontal desenvolvido aí, capaz de lidar com isso. Ou deveria, né? Ou deveríamos ter isso. E uma coisa que sobre a disciplina, né? Eu vejo muita gente falando horrores, né? Que disciplina é quase que um castigo, assim, né? Ser disciplinado. Só que a disciplina ela é fundamental. Para quem quer ter algum resultado na vida, em qualquer área, profissional, pessoal, não importa. Não importa. Se tu quiser ter algum resultado na tua vida, tu precisa aprender a ser disciplinado. A disciplina é essencial, tu pode ser o cara mais inteligente, a mulher mais linda, ser criativo, ter ousadia. Se tu não abrir mão do trivial, se tu não abrir mão dos prazeres imediatos por coisas mais importantes e que virão a longo prazo, e é para isso que a gente precisa de disciplina, tá? Para saber quando é hora de abrir mão de alguma coisa, por algo maior, por algo que realmente faça sentido na tua vida. A gente não vai conseguir nada se a gente não abrir mão. A gente não pode ter o essencial sem abrir mão do trivial. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque precisa disciplina para isso. A persistência e a obstinação, a recusa em desistir. Isso vai te levar a testar de novo.
de outra forma. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que tu alcance aquilo que deseja. Disciplina é liberdade. Exatamente. Disciplina é liberdade. E nem todo mundo consegue entender isso. E quando a gente alcança um objetivo, né, fazer escolhas. A gente precisa de disciplina para fazer escolhas. Ou pelo menos para fazer escolhas melhores, né? Escolhas mais alinhadas com aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente busca, quando a gente tem um objetivo, a gente busca esse objetivo, a gente se dedica a buscar esse objetivo e a gente consegue olhar e comemorar as nossas pequenas vitórias. E elas acontecem todos os dias, a gente não é muito bom em ver isso, não. A gente vai percebendo que cada vez mais a gente fica forte. A gente fica potente para alçar voos mais altos. Quanto mais tu comemora as tuas pequenas vitórias, mais o teu sistema, o teu cérebro entende que há um ganho nisso e mais forte tu fica para buscar coisas maiores. Por isso que eu digo sempre, comece pelas coisas pequenas. Tenha pequenos objetivos no teu dia a dia. E comemore quando tu conseguir fazer aquilo. Tenha orgulho do teu resultado. E a partir desses pequenos resultados, vá pensando em coisas maiores. Porque depois que a gente percebe isso, a gente também vai vendo que isso não termina nunca mais. A gente conquista uma coisa, deseja outra, busca aquela de novo, usa sempre a mesma forma de fazer isso, tá? Mas se a gente tem consciência do ganho, a gente tem mais vontade, mais determinação, mais coragem. Cada vez fica mais fácil. Mesmo que tu vá te desafiar a coisas maiores, os desafios já não serão tão intensos assim. Porque tu vai te preparando, tu vai te treinando para isso. E... Bárbara, obrigada. A ideia é que faça sentido, né? A gente precisa começar com coisas pequenas para a gente entender que a gente pode sair da zona de conforto. A gente pode sair da zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto ela nem é tão confortável assim, né? Ela, pelo contrário, às vezes ela tá bem complicada, ela tá bem difícil, a gente tá vivendo uma situação bem ruim e a gente não consegue fazer escolhas diferentes para sair desse lugar. E vai ser muito difícil que tu faça mudanças grandiosas de uma única vez e consiga manter isso, tá? Então são pequenas coisas e a gente vai ajustando e sim, vai aumentando o grau de dificuldade, né? Porque, como eu disse, isso é um jogo. A gente tá aqui para se aprimorar nas regras do jogo e jogar cada vez melhor. Só que a gente se acomoda. Em vez de jogar cada vez melhor, a gente resolve que não vai mais jogar e deixa os outros jogando a vida da gente. A gente precisa entender que a gente precisa pegar esse poder de volta. Ele é nosso. Só nós podemos mudar a nossa vida. Pegar esse poder de volta e fazer alguma coisa com isso. É um erro bem comum que a gente mire em algo muito grande, muito distante. E aí, tu tem um objetivo tão grande que o caminho ele fica tão longo
e cada vez mais tu tem dificuldade de entender ou de aceitar e de ver as tuas pequenas vitórias, e esse caminho se torna cada vez mais longo. Comece com coisas pequenas, certo? Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Eu tô aqui procurando, que a Bárbara, eu sei que botou uma pergunta antes e eu vou falar sobre isso. Pode falar algo sobre até onde a autocobrança é funcional. Bom, vamos lá. Só voltar aqui. Autocobrança, né? Cada um vai ter um limite diferente, tá? Cada um de nós vai ter um limite diferente um do outro. E, em partes, ela é sim importante, tá? Porque quando eu não consigo me cobrar, eu também não consigo me olhar, me analisar. Então, sim, é bom que a gente olhe pra gente, que a gente analise aquilo que a gente está fazendo, tá? E que a gente ajuste a rota, que foi isso que eu falei, né? Sobre o planejamento. Tu tem um planejamento, tu vai lá e ajusta aquilo que não tá funcionando exatamente. Quando a gente não... quando a gente vê que a gente tá tomando atitudes que não condizem com os nossos objetivos, com os nossos princípios, enfim, a gente olha para isso e ajusta isso. Ajusta, tá? E aí, Bárbara, essa cobrança, ela é boa. O que a gente não pode, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer. Eu fiz uma coisa, eu alterei, vamos pensar aqui, vou pensar rápido aqui. Eu alterei uma coisa na minha rotina, uma dinâmica na minha rotina, e aí eu fiz 2 dias, e aí está muito pesado pra mim, e aí um dia eu não fiz, e aí, ai meu Deus, e agora eu preciso fazer, e aí... Por que eu não fiz? Por que eu não dei conta daquilo? Se eu não tenho capacidade de parar e olhar para isso e me questionar, tá? Que talvez esse não seja o caminho. Talvez essa não seja a mudança que eu preciso neste momento. E se eu baixar um pouquinho a régua, o que eu consigo de melhor fazer? Ao invés de ficar me cobrando e exigindo de mim que eu dê conta daquilo. Então, há um limite nas coisas. E Bárbara, quando a gente entende qual é esse limite, tá? Que é a gente não sofrer, que é a gente não ficar fazendo uma coisa que nos deixa extremamente exausta por um longo período de tempo, né? Claro que a gente vai fazer coisas nas quais a gente vai se sentir exausta, mas isso não pode ocorrer por um longo período de tempo. A gente precisa saber que tem um ajuste aí para fazer, tá? E nesse excesso de cobrança, nessa autocobrança, saber que a gente pode se permitir e principalmente que a gente precisa se respeitar. Respeitar os nossos limites, respeitar os nossos princípios, respeitar as coisas que a gente acredita. Não vale tudo. Não é assim que a vida funciona. Não é, se isso é um jogo, não é vale tudo. Não vale tudo. Tá? Então, observar o que está acontecendo, aonde que há o excesso e trazer para uma coisa equilibrada. Ok? Josi, me identifiquei muito. Por muito tempo não quis sair da minha zona de conforto. Hoje percebo que a vida passou e eu parei no tempo. Mas acordei a tempo, graças a Deus. Sempre é tempo enquanto houver vida. Não existe tempo perdido. Não existe, Josi, nada que você não tenha vivido que não tenha sido útil de alguma forma.
tá? Nada. Tudo que a gente vive tem um motivo e tem uma finalidade na nossa vida. A gente precisa aprender, observar para que aquilo serviu na nossa vida, certo? Então, é bom não estar na zona de conforto e também é cansativo não estar na zona de conforto. Então, a gente precisa saber equilibrar a vida, né? E ter um caminho para seguir, né? São coisas importantes. Interessante, muito obrigada. Bárbara, eu espero ter sanado a tua dúvida, né? Bom, eu tenho hoje também um recadinho, né? Que as lives vão mudar um pouquinho. A gente vai fazer um teste de dia e de horário, né? E aí a gente não vai ter live na quinta, mas a gente vai ter live na quarta-feira, tá? Quarta-feira tem live às 20 horas e não às 20h45, não mais às 20h45, então vamos trazer um pouquinho para mais cedo, né? E também vai ser na quarta-feira. E aí vai ficar quarta e domingo às 20 horas, certo? Na quarta-feira, o tema da live vai ser sua vida, suas escolhas. A coragem de ser autêntico num mundo de expectativas, né? A gente vive bastante cheio de expectativas por todos os lados, em todos os aspectos da nossa vida, e a gente vou falar um pouquinho de como é que a gente lida com essa expectativa, né? Com a nossa própria expectativa sobre nós, né? E também com a expectativa do outro, que às vezes ela interfere na nossa vida. Não deveria, mas a gente sabe que ela interfere. Então, até quarta-feira, às 20 horas, eu espero por vocês, certo? Beijo grande, boa noite, bom descanso, galera!